Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Bax Garage. Eu sou o Lucas Bax e hoje trago para vocês o começo do polimento desse Vectra. Esse aí galera, como vocês podem ver, já lixei o capô, certo? Lixei sujeirinhas, nivelei a textura com uma lixa 2,5. Dei uma leve lixadinha no farol para tirar as sujeirinhas. Passei a 2,5 aqui também nos paralamas, nesse lado inteiro que tem repintura, né? Para dar uma leve aliviada na textura que estava meio murcha e tinha algumas sujeiras da repintura antiga. E principalmente lixei mais a parte de cima quando estava começando a queimar. Vocês lembram dos vídeos anteriores, né? E vamos tentar salvar essas peças aqui. Aqui em cima também estava, ó, como vocês podem ver aqui já não tem verniz. Aqui assim, galera, eu tinha visto também aqui, ó. Vocês podem ver que isso aqui já está sem verniz na peça, certo? Tinha mais alguns locais que tinham aqui, ó, pelado do politriz, galera. Tinha um retrovisor que tinha um pelado também. Vocês devem ter visto nos vídeos anteriores. Então por isso que as quinas do carro estão isoladas, tá? As quinas, maçanetas, os frisos que são da cor do carro, isolamos para evitar. Isso aqui, aquela ali também. Para evitar que pele, né, galera? Porque como o carro tá bem fraco de verniz, tanto na parte repintada quanto nessa parte que é original, que também estava meio queimando aqui. Então a gente pode notar que a parte do paralama que está mais lixada é a parte de cima, que é onde estava começando a queimar. Então a gente lixou para dar um grauzinho. Aqui, galera, esse retrovisor aqui, acho que tem um pelado politriz. Bom, se nós não achar agora, depois a gente acha. Então, o carro tá bem zoadinho, galera. A gente tem que cuidar muito. Aqui também a gente deu uma lixadinha, não tava começando a queimar, certo? Podem ver que já tá pelado. Talvez no vídeo anterior vocês já devem ter visto isso. Acho que aqui também tá. Aqui tá pelado quase inteira aqui, né, galera? Tá aqui assim, ó. Não sei se o reflexo vai ajudar vocês a verem, ó. Essa esquina já está sem verniz, então por isso que a gente isolou as quinas mais acentuadas do carro para evitar que acidentes aconteçam, certo? Teto lixado, capô já lixado e agora bora para a fase de corte. E assim, galera, antes que alguém pergunte por que foi passada 2,5 e não uma Trisact como de costume, essa é a primeira passada de máquina, certo? Vocês podem notar o brilho que já deu, certo? Esse verniz é bem macio, galera. Eu usei o 0591 da Duxone, certo? É um verniz autossólidos, mas ele é um verniz mais em conta, certo? Como o cliente não quer gastar muito, eu optei por usar esse verniz, que não é um verniz ruim, galera, tá? Ele é um verniz excelente, só que o custo dele é menor, certo? No final do vídeo eu explico pra vocês como funciona isso aí. Bom, galera, sobre o verniz que foi utilizado nesse veículo, ele é o DX0591 da linha Duxone da Axalta Tintas. O que acontece com esse verniz? Ele é um autossólido, mas ele é um autossólido fino. Eu até poderia chamar de baixa densidade, mas eu não sei se esse é o nome correto, ok? O que acontece? Eu geralmente uso o verniz R1 da Roberlo ou D800 da Deltron, que pertence a PPG. São um dos melhores vernizes que eu já usei, na minha opinião. A gente tem vernizes da Standox, temos outras linhas ali que são bacanas, mas eu optei por usar o R1 ou o D800, certo? Aí varia o preço, geralmente, mas os dois vernizes são bons. Quando o cliente quer um pouquinho mais barato, eu uso o R1. Quando o cliente quer um serviço top, eu uso o D800. E quando o cliente não quer gastar muito, quer economizar, eu uso o 0591. Só que é um serviço sem garantia, tá? Então, varia de cliente para cliente, ok? E o que acontece? O 0591 ele é um verniz que tem uma durabilidade excelente. Tá? Eu já usei diversos serviços. Quando eu comecei a fazer os trampos, eu só usava ele. Só que ele é um verniz mais fino. Então, ele gera uma micragem muito menor na peça, certo? Enquanto o R1 vai gerar, sei lá, uns 100 micras para duas demãos, e o D800 mais 120 ou 150 para duas demãos. Não estou dizendo que esses são os números exatos, tá? Pode ser menos, pode ser mais. Esse aqui vai gerar tipo 50 micras, talvez até menos, porque ele é um verniz bem fininho. Ele é bem fininho, tanto que ele parece até mais aguado quando você vai mexer. Então é como se você pegasse o D800, em vez de diluir ele 3 para 1 para 1,5, você diluir 3 para 1 para 4, ou 3 para 1 para 3. Ele vai ficar super fino, mas mesmo assim eu acho que o D800 ainda teria uma micragem maior do que o 0591. Então
Nesse verniz aqui, para a pintura ficar boa, você tem que fazer 3 ou 4 demãos, para ficar com uma micragem boa. Então, o R1 ou D800 você vai fazer 2 demãos, vai ficar uma micragem excelente, certo? Não vai pelar no polimento, nem nada, você pode polir 2, 3 vezes com lixamento que não tem problema. Mas se você fizer isso com o 0591, passar 2 mãozinhas, é um lixamento só. Se acontecer alguma coisa e precisar fazer um lixamento nesse verniz um pouco mais agressivo, sei lá, deu olho de sapo, deu uma sujeirinha mais agressiva ou escorreu, você tá lascado, certo? Então é arriscado fazer. Eu geralmente quando uso ele eu aplico 3 demãos para garantir que eu tenho uma cobertura legal. Aí eu tenho mais liberdade se eu precisar lixar, taquear, caso aconteça algum acidente, né? Escorrido, sujeirinha ou gordura, que a gente chama de olho de sapo. Então a gente fica com uma margem para trabalhar ali. Como vocês viram no vídeo, o verniz ele fica com um brilho legal, ele tem uma durabilidade legal. E quando você vai lixar para polir, você não precisa passar uma Trisact, porque ele puxa bem rápido o brilho. Como ele é bem macio para polir, então eu passei a lixa 2,5 por esse motivo, certo? Que geralmente vocês veem nos vídeos que eu passo a Trisact 3000 e quando é um verniz muito duro, a 5000 para dar o final. Porém, nesse caso se torna desnecessário, é tempo perdido, na minha opinião, então não precisa, certo? Mas quando vocês forem fazer com verniz mais duro, recomendo, certo?